Estamos de volta com o Conexão Alagoas, que hoje recebe com muito prazer, faço questão de repetir, Soraya Brasil, ela que é diretora comercial Nordeste e Sul do Grupo Petrópolis. Vamos aproveitar, Soraya, contar um pouquinho a história do Grupo Petrópolis. Fique à vontade para contar essa trajetória de uma empresa genuinamente brasileira, né? É 100% brasileira, né? É uma empresa familiar, onde nós temos o seu Walter Faria, como a Júlia, no comando principal, né, e os diretores, e eu como diretora do Nordeste Sul. Então eu faço Bahia, Sergipe e Alagoas, com muito prazer e satisfação estou aqui com vocês, né? Queria que você falasse um pouquinho da linha de produtos, porque não é só cerveja, né, que vocês têm. Não. A mais conhecida é a Itaipava, inclusive que aqui em Alagoas agradecer a todos, porque nós somos líderes de mercado aqui em Alagoas, com 22,4%. De participação, mas nós temos também todas as outras cervejarias como a Petra, como a Cristal, Local, Black Prince, Cabaré. Então tem muitas cervejas de marcas especiais também da linha Black Prince. E temos também o TNT, que é o energético e isotônico, né, da linha TNT. Temos tônica, Petra. Então assim, temos o refrigerante IT, em embalagem de 2 litros, lata. É uma empresa de bebidas, não é só uma cervejaria, é uma empresa de bebidas. E tudo isso que você acabou de dizer está no teu portfólio, você põe isso tudo na rua? Está no nosso portfólio e nós temos que vender com os vendedores. Aqui em Alagoas nós temos quase 400 pessoas trabalhando entre os 2 CDs. No Nordeste são 52 CDs, sendo 25 na minha diretoria. E aqui em Alagoas nós temos dois CDs, centro de distribuição, que é Maceió e Arapiraca. Soraya, me diz uma coisa, dessa tua trajetória, né, você estruturou, salvo engano, mais de 20 centros de distribuição. 20 centros lá na Bahia. Como é que você enxerga esse mercado, aí falando especificamente das cervejas, como é que foi isso ao longo desse tempo todo que você já viveu? Melhorou, o Brasil se tornou referência em produção, em qualidade, porque hoje a oferta é muito grande, né? Melhorou bastante, né? A qualidade, hoje você pode olhar todas as cervejas, basicamente as principais, você tem uma qualidade, a gente não pode negar. O que diferencia mesmo é a questão da prestação de serviço, né? Aquela questão mercadológica, então você tem a questão da guerra de preço também, que isso acaba influenciando. Mas a nossa cerveja, a Itaipava, que hoje, inclusive, é a segunda no Brasil de consumo domiciliar, e aqui é a primeira em consumo domiciliar. Então, a gente tem muita qualidade, que é uma coisa que o seu Walter Faria não abre mão. Inclusive, teve uma época que, logo que eu entrei, foi até engraçado, porque quando eu cheguei para conversar com ele lá em São Paulo, lembro como hoje. O mestre cervejeiro chegou lá, a gente estava na produção, né? E aí o consumo, a demanda estava maior do que a oferta, e o cervejeiro perguntou a ele o que ele queria fazer, né? Porque a gente poderia diminuir um dia só de fermentação, de maturação, você fabricaria muito mais produto, né? E ele disse não. Se tiver de aumentar o preço para conter, né, a demanda, que é uma jogada de marketing mesmo, mas mexer na qualidade jamais. Então, nossos produtos, realmente, a base dele é muita qualidade, ao qual o seu Walter tem o maior orgulho disso, né? E é importante dizer também, né, Soraya, que o grupo está no Brasil, né? A presença em todo o território nacional. Em né? todo o território nacional, né, nós temos 7 fábricas, então 2 no Rio, uma em Uberaba, 2 no Nordeste, uma em Itapsuma e a outra em Alagoinhas, uma em Rondonópolis e uma em São Paulo, que é Boituva. Essa de Alagoinhas dá para dizer que é a principal do grupo hoje pela qualidade, pela posição estratégica, até geográfica, né? A maior é Uberaba, né? A maior de capacidade. Alagoinhas é importante por causa do volume, que o Nordeste, nós temos o Nordeste é responsável por 38%, né, de todo o Brasil. Então, a produção acaba sendo grande. A gente vende, nordestino bebe. Bebe. E a outra é em Pernambuco, né? A outra é em Pernambuco e em Itapsuma. Então, realmente, o nordestino sem cerveja não vai ficar. Não rola. Conta para nós também, Soraya, como é que é esse apoio que vocês têm dado à cultura?
E a gente vê muitas ações. A Tardezinha teve aqui recentemente, né, em Alagoas, vocês apoiam, salvo engano, desde o início. Desde o início, com Tardezinha, com o Tiaguinho, uma parceria assim fantástica, né? Mas esse ano também. E aqui para o Alagoas nós tivemos Henrique Juliano, em Arapiraca, nós tivemos Tardezinha, em Maceió, e vamos ter também Jorge Mateus. Puxa, ainda este ano? Novembro. Em novembro. Nós vamos ter Jorge Mateus. Então, todos estão convidados, tá bom? Você também, nosso Muito convidado. Obrigado. Tá? Soraya, me diz uma coisa também importante. A gente sabe que o nosso programa tem muitos jovens que acompanham e gostariam de percorrer uma trajetória igual à sua. O que você pode dizer para essas pessoas, que daqui a pouquinho eu quero falar um pouco do papel da mulher no sucesso do grupo. Mas antes eu queria te ouvir isso em relação a essa trajetória. Alguém que começa no esporte, numa família que tinha dificuldade de superação, de dedicação, como é que você não perde o norte? Olha, eu fiz uma entrevista para a gerente e na entrevista ele me falou uma coisa muito bacana, que eu gravei, né? Um beijo, André, né? Quando lhe falta motivação, coloca disciplina na frente. E para mim isso é fundamental, para eu não perder o foco, para eu não perder aquilo que eu genuinamente quero. Então, eu tenho meus sonhos, meus anseios, e só foi muito focada naquilo que eu determinei. Mas tem dias que você acorda, né, com um pouco mais de sono, ou então tem horas que alguma coisa ali acontece, que lhe desmotiva um pouco. E ele me falou isso e eu nunca esqueci. Bote a disciplina na frente, que aí você realmente não perde foco. Para essa juventude que está aí, né, que é uma juventude completamente diferente da minha geração, uma disciplina, uma juventude que tem mais pressa, né, que não espera muita coisa maturar. De qualquer forma, mesmo dentro dessa velocidade sua, se prepare para as oportunidades que podem surgir. Eu não acredito muito, Mauro, na questão de cavalo selado passou. Eu acho que a gente tem que se preparar para a hora do cavalo selado passar. Porque esse negócio de que passou, eu montei, a queda pode ter certeza absoluta que é certeza, se você não estiver preparado para as oportunidades, né? Então, eu acho que isso, a juventude, seja lá o que você escolher para a sua vida profissional, se prepare para isso, se prepare para as oportunidades que a vida vai lhe dar, porque a vida dá, o universo, ele movimenta. Então, eu acho que a pessoa tem que estar preparada para esses momentos. E especificamente para as mulheres, o que você pode dizer, Soraya? Nós podemos, acredite, nós podemos. Eu sou prova viva disso. Eu trabalho num mundo que ainda é machista, a gente não pode esconder isso. Apesar de que os meninos melhoraram bastante, né, evoluíram bastante, mas eu fui a primeira supervisora de uma cervejaria, eu fui a primeira gerente de vendas de uma cervejaria, eu fui a primeira gerente comercial de uma cervejaria e, recentemente, eu fui a primeira diretora comercial de uma cervejaria. E eu estou falando isso em 2023, 2022, quando eu fui promovida para diretora. E só existia diretor de marketing, diretor de RH, diretora, né? Mas diretora comercial, não existia em nenhuma cervejaria. Eu fui a primeira do Brasil. Então, assim, é muito pouco tempo para a gente ainda estar preso nessas questões da mulher, da capacidade da mulher, né? E eu costumo dizer que não é clichê, né? A mulher, ela tem que estar onde ela quiser estar, desde que ela queira estar. E pode estar atrás de um fogão, pode ser dona de casa, não tem problema nenhum, desde que seja aquele lugar qual você escolheu e não que alguém esteja colocando você ali, né? Então, assim, a gente pode muito e sempre tem que ter alguém para levantar, para brigar, para, né, abrir essas portas. Eu sou uma das pessoas que brigo por isso e encontrei pessoas também, como no Grupo Petrópolis, que respeita a diversidade, que respeita, né, todo esse posicionamento, e para poder brigar para que outras mulheres também avancem, porque nós podemos mais do que nós pensamos realmente que podemos.
Soraya, e o fato de ter sido a primeira em várias áreas, vamos jogar a modéstia de lado, como é que é para você isso, hein? Como diz o bom baiano, é massa. É um orgulho, né? É um orgulho. Engraçado que quando eu fui promovida para diretora, eu não sabia que eu era a primeira diretora comercial. Lá em Salvador, teve uma reportagem em que esse jornalista virou para mim: você sabia que você é a primeira diretora comercial? Eu disse não, e eu não tinha noção do que isso podia repercutir, né? Então, eu só me conscientizei quando eu cheguei no CDs e mulheres viravam para mim e faziam: Soraya, você me representa. Soraya, eu tenho um orgulho, você é minha referência. Eu tenho um orgulho, poxa, você... Aí você começa a ver o movimento ao redor de você e você, gente, é isso mesmo, nós estamos no século, né, 21, e ainda conviver com esse tipo de preconceito. Mas ele tem, como tem o racismo, como tem a homofobia, como tem a xenofobia. Sim. Porque ser nordestina, mulher, diretora, gente, muitas barreiras vencidas, né? Muitas diversidades, né? Vencidas e superadas. Então, eu tenho muito orgulho disso e quero conquistar mais espaços, quero brigar mais, quero colocar mulher, sabe, em mais destaque, se for possível, mas com muito respeito, com muito trabalho, porque eu acho que a gente não precisa simplesmente só falar, a gente tem que mostrar as nossas atitudes, nossos comportamentos, nossos resultados. Eu hoje lidero a diretoria do Nordeste Sul, é a principal diretoria do Grupo Petrópolis, é o melhor resultado, o maior resultado. Então, assim, é muita responsabilidade. E a gente tem que levantar essa bandeira, mas com a responsabilidade de saber o que está fazendo, não simplesmente porque está ali, entendeu? Eu acho que a gente tem que mostrar o porquê a gente realmente merece estar, mas a gente merece. E a gente tem que, além de te aplaudir, eu acho que também aqui cabe um elogio ao grupo, né, que este ano, 2025, recebeu do governo do Rio de Janeiro o selo de a primeira cervejaria, aí falando em primeiro, né, a primeira cervejaria amiga da mulher. Isso tem um significado muito grande, né, Soraya? Muito, muito, porque nós trabalhamos no Grupo Petrópolis, a gente tem o sentimento de pertencimento, né? Então, assim, o grupo, quando abre essa conexão, né, faz com que você se sinta em casa. Eu me sinto em casa. Eu amo o que eu faço e amo a empresa com a qual eu trabalho, amo os produtos que eu vendo, acredito, porque eu só sei vender aquilo que eu acredito, eu só sei fazer aquilo que eu acredito. Então, assim, eu gosto muito dos produtos, da qualidade, gosto muito da empresa. Então, assim, eu acho que tudo na vida tem que ter muito amor. E aí eu digo, eu não trabalho, né? Porque quando a gente ama, né, eu tenho muito prazer em ir no ponto de venda, em conhecer a Dona Mariazinha ali, que a gente, às vezes, coloca uma mesinha, 2 mesinhas, muda a vida da pessoa, né? Eu gosto de trabalhar com essa sensação, esse sentimento eu não gosto do ganha-ganha. Eu acho que o ganha-ganha, ele fica muito financeiro. Eu gosto de uma expressão que eu uso muito, que é o prospera, prospera. Toda relação, mesmo comercial, ela tem que ser prospera, prospera. Prospera você, prospera eu. Prospera seu estabelecimento, prospera a minha empresa. Que eu acho que assim, o mundo, né, a vida, fica melhor. Soraya, eu estou feliz com a sua presença e triste nesse momento que eu tenho que encerrar o programa. Eu só posso dizer muito obrigado, parabéns pela sua trajetória, que o Grupo Petrópolis continue crescendo pelas mãos das mulheres e que você volte outra vez aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você, obrigado a todos os telespectadores, né? Obrigado de verdade. Amo essa terra, amo Alagoas, amo Maceió. Para mim é uma das cidades mais lindas que tem do Nordeste, né? Então, foi um prazer enorme. Prazer foi meu. Leve um beijo para todo mundo que faz o Grupo Petrópolis. Obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. E obrigado a você que me acompanhou até agora em mais uma história incrível aqui do nosso Conexão Alagoas. Que exemplo que a Soraya nos dá, hein? Parabéns ao Grupo Petrópolis por promover pessoas como ela. Tenha uma excelente semana, a gente se vê no próximo Conexão Alagoas. Tchau para vocês, tudo de bom.
e até lá.